Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à nossa live de atualização em ecocardiografia. Estamos muito felizes com os mais de 1.000 inscritos que nós tivemos nos 2 dias anteriores. E hoje nós vamos abordar as perguntas, ou responder melhor as perguntas que vocês fizeram. Tem várias perguntas realizadas, vieram via chat do YouTube, e vamos ter grande prazer, então, em responder essas perguntas. Doutor Dejair está aqui junto comigo, bonitão, como sempre, né? E ele vai começar a responder a primeira pergunta, pela ordem, vamos alternar. Ele vai responder uma pergunta da primeira aula, eu vou responder uma pergunta da segunda aula, e nós vamos lá até o final. Se tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer, que o pessoal aqui passa para mim via WhatsApp, e aí nós vamos respondendo também. Tá certo? Então vamos lá. Meu querido Dejair, tem a palavra. Posso falar? Pode. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Nós vamos responder a primeira pergunta, que é a seguinte: existe hipertrofia mista? Acho que essa pergunta é muito importante, porque pode salientar o que ocorre no ventrículo esquerdo na sobrecarga de pressão. Quando a cavidade e a massa estão aumentadas, a configuração geométrica é chamada de hipertrofia excêntrica. Pessoalmente, eu acho o termo hipertrofia mista adequado. O aumento da massa com a cavidade aumentada, a espessura das paredes pode estar maior ou menor do que 0,42, que é o ponto de corte da espessura relativa. Se a espessura relativa estiver aumentada, esta seria uma fase em que ocorre a transição entre hipertrofia concêntrica, quando está abaixo de 0,42. Eu acho que essa fase poderia ser chamada de hipertrofia mista, como ocorre na evolução da hipertensão arterial sistêmica não controlada adequadamente. Mas, infelizmente, esse termo não foi incluído na diretriz. De qualquer maneira, eu acho interessante esse termo. Outra pergunta do mesmo colega é: qual o grau mais grave de hipertrofias? Quanto à gravidade, o que define a gravidade é a quantidade de massa miocárdica, quando o índice de massa é maior do que 121 nas mulheres e maior do que 148 nos homens. A hipertrofia, nesse caso, então, é de grau importante. A espessura relativa é usada apenas para caracterizar o tipo de configuração geométrica do ventrículo esquerdo. Agora, se você está perguntando qual é o grau mais grave do ponto de vista fisiopatológico, a hipertrofia excêntrica, isto é, massa e cavidade aumentadas, certamente é uma condição que cursa com um quadro clínico mais grave. Eu creio que essa é a resposta que eu posso dizer nesse momento. Passo a palavra para meu amigo Castilho. Obrigado, Dejair. Eu vou continuar, então. Eu fiz aqui uma pequena seleção de apresentações para responder as perguntas de uma forma assim um pouco mais gráfica. E eu vou responder as perguntas aqui pela ordem de chegada dessas perguntas. Desculpem, aqui está fora de ordem, eu vou voltar aqui na primeira. Então, a primeira pergunta foi do Dr. Haroldo, que ele pediu para incluir estenose subaórtica fixa nesses casos, e ela não faz parte, na verdade, do nosso métier, mas vamos falar um pouco assim. A estenose subaórtica fixa é uma condição relativamente frequente, principalmente em crianças, muitas vezes um achado ocasional do ecocardiograma, e ela tem o problema de que, embora tenha pouca repercussão hemodinâmica, a turbulência que ela provoca na via de saída do ventrículo esquerdo, ele pode provocar alterações na válvula aórtica, principalmente insuficiência aórtica. Em geral, ela cursa assintomática. As formas mais graves, sim, elas podem apresentar sintomas, geralmente sopros sistólicos, sim, sem alterações eletrocardiográficas, e é relativamente banal, mas sempre tem que ser, uma vez detectada, avaliada a condição da válvula aórtica.
Vejam que quando analisamos a curva de fluxo espectral, nesse caso, ele não apresenta pico tardio, ele é uma curva de fluxo de obstrução fixa, como se fosse uma estenose aórtica. Aqui, no caso, um pequeno gradiente de 20 milímetros de mercúrio, com um refluxo aórtico associado, mas não apresenta grandes repercussões. Vejam aqui que ela costuma apresentar, aqui tem um eco transesofágico de uma membrana subaórtica pequena, mas ela apresenta uma forma de meia-lua na via de saída do ventrículo esquerdo. E essa meia-lua ela provoca, então, essa turbulência que pode danificar a válvula aórtica, como nós vemos aqui no 3D, a válvula aórtica que está lá atrás. Uma forma que sim pode provocar alteração na estenose subaórtica fixa é a chamada fibromuscular. A fibromuscular ela tem uma origem aparentemente congênita, mas ela vai piorando ao longo da vida. Por quê? Porque existe um crescimento endotelial nessa região do anel fibroso, ou fibromuscular, que vai aumentando a quantidade desse crescimento endotelial, vai fazendo com que essa obstrução aumente gradativamente ao longo da vida, provocando maior turbulência na via de saída e também esse tecido fibroso que aumenta gradativamente danifica a válvula aórtica. Esse processo de crescimento é chamado de reológico e foi citado por Cillier na França em 2002, sendo uma teoria que diz que, embora seja uma forma congênita, ela tem um desenvolvimento adverso durante a vida. Esse outro trabalho aqui, publicado em 2001, mostra que realmente, quando se analisam as estenoses subaórticas fixas em pacientes na faixa de 25 anos, eles apresentam um gradiente em média de 21 milímetros de mercúrio. Na faixa de 25 a 50 anos, esse gradiente aumenta para 51 milímetros de mercúrio e em pacientes acima de 50 anos, ele vai para 78 milímetros de mercúrio, sugerindo então que essa seja uma doença gradativa, ou seja, progressiva. Ela vai piorando à medida que passa a idade. Respondendo à segunda pergunta do Dr. Adailton, antes disso vou deixar o nosso colega, Dr. Dejair, ele responder a segunda pergunta, da parte dele, desculpe, me adiantei, depois vou responder essa pergunta. Dejair, pode responder a sua pergunta, por favor? Ok. Agradeço ao colega que me parabenizou pela aula, e a sua também. A pergunta que ele fez foi: no septo sigmoide e ventrículo esquerdo com índice de massa normal, podemos classificar como remodelamento assimétrico? E pode sim, pela nomenclatura nova, sim. Normalmente, o que eu faço é colocar no laudo, quando eu vou fazer a medida no septo, eu coloco hipertrofia localizada. Mas saliento, nas observações gerais, que o septo sigmoide é um achado relativamente comum dos pacientes idosos. E na conclusão, normalmente eu coloco remodelamento assimétrico, agora vou passar a colocar, na verdade, porque essa nomenclatura eu não usava de rotina, então vou colocar remodelamento assimétrico e, entre parênteses, septo sigmoide. A outra pergunta é quando, além quando há aumento da massa, se você pode classificar como hipertrofia assimétrica. Podemos sim. Você pode concluir como hipertrofia assimétrica, mas sugiro que você deva colocar nas observações septo sigmoide. Agora, quando há obstrução dinâmica significativa na via de saída do ventrículo esquerdo, neste caso, trata-se de uma cardiopatia hipertrófica obstrutiva. Eu acho que o mais importante é você ser bem detalhado e descrever os detalhes na observação. Mas, de qualquer forma, a pergunta é procedente e podemos, sim, classificar como hipertrofia assimétrica conforme a nova nomenclatura. Passo a palavra, então, para o meu amigo Castilho. Obrigado, Dejair. Então, vamos continuar aqui nossa resposta às perguntas. Aqui, acho. Vamos responder, então, agora a pergunta do Dr. Adailton.
sobre a hipertrofia ventricular. Ele pergunta especificamente se uma hipertrofia medioventricular, analisada só pela imagem, ela pode se confundir com um Takotsubo. Pela imagem sozinha pode ser, mas o Takotsubo e a hipertrofia medioventricular, elas têm algumas características um pouco diferentes. Essa imagem que nós vemos aqui é um Takotsubo. Vejam que há uma total acinesia da região ventricular, da parede infraoccipital medial até apical e da anterolateral medial até apical, ou seja, toda a região medio-apical do ventrículo esquerdo está acinética. E isso raramente acontece nas miocardiopatias hipertróficas medioventriculares. Vejam aqui o caso de uma miocardiopatia hipertrófica medioventricular, e na hora que aparece aqui a cor, nós vamos ver um detalhe, mas vejam que a região apical ela apresenta uma contratilidade muito melhor do que o Takotsubo. Embora possa haver alguns casos, nós vamos ver depois, nos quais, como aqui, por exemplo, nessa ressonância, uma miocardiopatia medioventricular, ela tenha um aneurisma apical isquêmico. Essa é uma associação que não é tão infrequente. Aí realmente a imagem fica de difícil diferenciação. Isso aqui poderia ser tanto um Takotsubo quanto uma hipertrofia medioventricular com aneurisma apical. Realmente, nessa condição, no qual se associa a hipertrofia medioventricular uma isquemia na região apical, sim, realmente pode haver essa confusão. Mas vejam que uma coisa muito interessante que ocorre aqui outra vez, outro caso de hipertrofia medioapical, é a presença das perfurantes, desses vasos colaterais extremamente dilatados, que são bastante característicos. Vejam aqui na parede inferolateral desse ventrículo, como aparecem perfurantes dilatadas, jogando o fluxo da região epicárdica para a região endocárdica. E nesse outro aqui, nós vemos na região lateral aqui também a presença de perfurantes atravessando a espessura da parede. E isso não ocorre no Takotsubo. Então, seria uma forma de diferenciar uma da outra. Passo a palavra, então, agora para o Dr. Dejair. Ele vai continuar respondendo a próxima pergunta. Pode falar. Muito bem, Castilho. Muito bem, Castilho. Aqui é uma pergunta curta e uma resposta curta. O colega pergunta: nos casos de ventrículos pequenos, com o valor absoluto da espessura miocárdica ainda normal, porém com espessura relativa a maior do que 0,42, ou seja, acima do ponto de corte, é considerado normal ou remodelamento concêntrico? Essa condição caracteriza remodelamento concêntrico, ou seja, massa normal com espessura relativa aumentada. Usualmente, essa é a primeira alteração que acontece quando há aumento da pós-carga, como, por exemplo, na fase inicial da hipertensão arterial sistêmica ou qualquer outra sobrecarga de pressão, como estenose aórtica e assim por diante. De forma que caracteriza, sim, se você tem massa normal e espessura relativa aumentada, isso é igual a remodelamento concêntrico. Pronto, obrigado. Obrigado, Dejair, ótimo. Então vamos continuar aqui com as nossas respostas, as perguntas. Agora vou responder aqui a pergunta do doutor. Deixa eu colocar aqui. Do doutor Gui. O doutor Gui pergunta sobre alguns detalhes técnicos para a obtenção do fluxo das coronárias. Muito bem, essa é uma técnica vem sendo desenvolvida há muito tempo, já na década de 90, começaram no 80, na verdade, começaram os japoneses, seguidos pelos italianos. Nós começamos na década de 90, detectando bypass mamário coronário para ver se estavam pérvios ou não, e utilizando o eco transtorácico. E para tal, hoje praticamente todos os equipamentos de ecocardiografia já vêm com um preset para análise de coronárias. Tanto é que não é muito difícil essa obtenção desse preset. Mas vamos falar rapidamente como é que funciona. Como que nós detectamos o fluxo de coronárias.
Eu detecto o fluxo de coronárias na região medial, ou seja, mais ou menos na altura dos papilares, daí para a região apical do ventrículo esquerdo, por vários motivos. Primeiro, se eu detectar o fluxo de coronária proximal e houver uma lesão distal, esse fluxo não vai se alterar. Ou seja, esse fluxo não vai me dizer que distalmente a essa região que eu estou analisando vai ter alguma alteração. Eu tenho que determinar o fluxo da coronária após as lesões obstrutivas. E o fluxo de coronária não é exclusivo, a diminuição do fluxo coronariano não é uma exclusividade das lesões obstrutivas, não. Ele pode estar alterado nas alterações da microcirculação. É muito frequente pacientes diabéticos, por exemplo, apresentarem uma diminuição da reserva de fluxo coronário devido exatamente a alterações da microcirculação. Então, nós vamos obter esse fluxo das artérias coronárias. Eu utilizo o corte paraesternal de eixo curto, a nível mais ou menos dos papilares, e procuro a região do sulco interventricular anterior. Apontando o meu transdutor na direção das coronárias, a coronária vem fazendo curvas, então eu vou pegar uma curvatura, uma pequena região da coronária, e calibrando o equipamento para uma escala de cor de mais ou menos 20 centímetros por segundo, pode variar um pouquinho, aumentando a persistência do equipamento, isso é muito importante, e priorizando ao máximo a cor, eu consigo obter, aqui nós temos, por exemplo, 26 centímetros por segundo, um fluxo, na grande maioria das vezes, do ramo descendente anterior. Uma vez que você treina fazendo essas análises desse fluxo da DA, você pode tentar pegar a coronária direita na região da descendente posterior e, quando já estiver mais familiarizado com o método, pode tentar pegar também a circunflexa ao nível da marginal esquerda. Vejam que o fluxo coronário é um fluxo bifásico. É um fluxo que ocorre tanto na sístole como na diástole. Mas no ventrículo esquerdo ele tem um grande predomínio diastólico, devido a que a resistência vascular durante a diástole no miocárdio é muito menor. Então, na sístole passa uma pequena quantidade de fluxo através das coronárias, mas na hora que o ventrículo relaxa, que as paredes relaxam, que diminui a tensão parietal, aquelas coronárias se enchem durante a diástole, provocando a maior parte do fluxo coronariano. Característica do fluxo das coronárias epicárdicas é ter dois componentes, um componente sistólico e um componente diastólico, ambos se dirigindo para o transdutor, aqui nesse caso, ou seja, ambos anterógrados. Com relação ao tipo de fluxo, aqui nós temos, quando nós analisamos especificamente o fluxo de coronária, como falei aqui, o componente sistólico e o componente diastólico, um registro basal do ramo descendente anterior, por exemplo, cuja velocidade é maior que 25 centímetros por segundo na diástole e cuja integral é maior que 10 centímetros na diástole, indicando o fluxo TIMI3, nós vamos ter nas colaterais, aquelas que aparecem nas cardiomiopatias hipertróficas, um fluxo um pouco diferente. A colateral ela não tem camada muscular, portanto, ele é um vaso rígido, que durante a sístole ele transmite o sangue então da região subepicárdica para a região subendocárdica, mas quando o ventrículo contrai e aumenta a pressão intracavitária e intraparietal durante a sístole, uma parte do fluxo ele volta na direção retrógrada. Então a característica do vaso colateral é ele ter um fluxo sistólico retrógrado e um fluxo diastólico anterógrado, sendo que o fluxo diastólico anterógrado ele está aumentado na presença de hipertrofia ventricular. Aumentado por quê? Porque ele precisa suprir aquele aumento da massa ventricular esquerda. Eu espero ter respondido então a pergunta do Dr. Gui, e agora vou passar aqui a palavra para meu amigo Dr. Dejair Brindeiro. Muito bem, Castilho. Muito boa a explicação e muito clara. A pergunta que foi feita pelo colega foi a seguinte: a Associação Americana de Ecocardiografia e o DEPEC consideram atualmente a espessura miocárdica normal até 10 milímetros para homem e 9 milímetros para mulheres, certo? Na definição de hipertrofia excêntrica, o aumento da cavidade e do índice da massa são suficientes, assim não necessita haver aumento da espessura da parede miocárdica? É a pergunta. É isso mesmo.
Na hipertrofia excêntrica, o que caracteriza a hipertrofia é o aumento da cavidade e o aumento do índice de massa do ventrículo esquerdo, independentemente da espessura da parede, que pode ser acima ou abaixo de 0,42. Agora, se a massa é normal e a cavidade está aumentada, fica caracterizado o remodelamento excêntrico. E é isso que ocorre na cardiopatia dilatada e que não existia uma classificação até então. Eu acho que esse é uma denominação muito adequada, porque muitas vezes você tem uma cavidade aumentada com a espessura normal ou mesmo diminuída, que é o que acontece na miocardiopatia dilatada, e a massa, o índice de massa é normal. Então, isso é remodelamento excêntrico. E é exatamente o que ocorre nas cardiomiopatias dilatadas. Eu acho que essa é a colocação muito clara da nova nomenclatura. Passo, então, a palavra para meu amigo Castilho. Excelente. Isso me incomodava muito, viu, Dejair? Esse assunto de você classificar uma cardiomiopatia dilatada como uma cardiopatia excêntrica, miocardiopatia excêntrica. Isso, na verdade, não existe uma hipertrofia excêntrica. Eu sempre me senti muito incomodado em ter que colocar, e isso o Gaidenan era muito claro em dizer que toda vez que havia aumento do índice de massa com a espessura relativa normal seria uma hipertrofia excêntrica, me incomodava demais nas cardiomiopatias dilatadas. Visto que a cardiomiopatia dilatada, muito pelo contrário, ele tem até uma diminuição da massa com relação ao volume da cavidade. Certo? Então, essa nomenclatura veio realmente solucionar um problema muito sério nessa parte das cardiopatias, das cardiomiopatias dilatadas. Foi ótima explicação. Eu acho que agora ficou bastante claro, viu, Dejair? Então, agora vamos retomar aqui as nossas respostas. E deixa eu voltar aqui. Vamos agora responder a pergunta do doutor José Mauro. Por consequência, ele fez essa pergunta hoje, e ele estava falando na hipertrofia miocárdica versus a não compactação, dizendo que o fluxo dentro do ventrículo esquerdo, que penetra naquelas entrâncias da não compactação, ele pode ser confundido com o fluxo das colaterais que se observam na miocardiopatia hipertrófica. Na verdade, eu não me sinto muito confortável em fazer diagnóstico de não compactação pelo eco. Por mais certeza que você tenha, ele sempre vai deixar dúvidas. O eco não é o método melhor para esse tipo de diagnóstico. Vejam que ele você pode incluir nos critérios, né, de hipertrofia ou de não compactação, você pode estar incluindo um pedaço de um papilar, por exemplo. Mesmo quando você usa o contraste ecocardiográfico, como nós vemos aqui, que mostra aquela trabeculação dentro do ventrículo esquerdo, você não fica totalmente confortável. Eu acho que esse é um diagnóstico que o eco pode suspeitar, mas que o melhor, no caso aí, seria, depois da biópsia miocárdica, obviamente, a ressonância magnética, a resposta. Vejam que quando você coloca a cor, entretanto, nos dois, por exemplo aqui, a cor numa cardiomiopatia não compactada, você vê que a cor ela entra assim realmente nessas entrâncias, ela entra e sai dessas entrâncias, porém ela entra e sai. Enquanto que aqui numa cardiomiopatia hipertrófica, você vai ver um fluxo diastólico se dirigindo do epicárdio para o endocárdio. Ele não tem o mesmo padrão que apresenta nas não compactações miocárdicas. O fluxo das paredes intraparietal ou intramural nas hipertrofias é totalmente diferente. É um fluxo exclusivamente diastólico, como nós vemos aqui, uma miocardiopatia apical de Yamaguchi, outra vez, né, que foi o caso mais específico citado pelo colega. Você vê que realmente o fluxo é bem diferente um do outro. Vamos continuar, então. Espero ter respondido a sua dúvida, doutor José Mauro, e vou passar a palavra agora para o doutor Dejair Brindero, para ele responder a próxima pergunta. Dejair? Pois não. Eu queria só dar uma informação,
que há mais de 2 décadas, o nosso colega Roberto Pereira, estudando pacientes chagásico, coração dilatados, já encontrava esse padrão com essa trabeculação bem evidente, tanto no ventrículo esquerdo como no ventrículo direito. E você veja que depois ele já viu isso há muitos anos atrás, mais de 2 décadas. Eu acho que merece essa informação. Bom, a pergunta seguinte é feita pelo colega que diz o seguinte: como diagnosticar hipertrofia do atleta e diferenciar, desculpa, como diferenciar hipertrofia do atleta e uma hipertrofia patológica? Cara, colega, eu acho que é mais ou menos simples. Na hipertrofia do atleta, não há disfunção diastólica e todos os parâmetros funcionais devem estar normal. Além disso, se você suspende a atividade esportiva, ocorre uma regressão da hipertrofia, que é outra característica bem evidente. De forma que o mais importante é isso. Chama a atenção que não há disfunção diastólica e não tem nenhuma outra alteração da função ventricular, seja na função sistólica ou na função diastólica. Eu acho que eu respondi a pergunta. Infelizmente, eu não preparei aqui, como o Castilho preparou várias imagens. Na próxima vez, eu vou preparar também algumas imagens para colocar aqui durante tirar nossas dúvidas. Um abraço. Passa a palavra a Castilho. Isso, sem esquecer de Jair de que o estresse é absolutamente normal também nos atletas, né? Inclusive claro, até super normal, né? Uhum. Muito bem. Vamos continuar então aqui a nossa resposta às perguntas. Então vamos responder agora a pergunta da doutora Lorena, que ela pergunta basicamente se o tethering, ou seja, o deslizamento dos folhetos da válvula mitral que provoca insuficiência mitral nas hipertrofias, ela exclusivamente ocorre nas formas obstrutivas ou septais assimétricas obstrutivas. Eu acho que sim. Se a gente já altera o mecanismo, claro que uma hipertrofia medioventricular ele pode ter uma insuficiência mitral, mas não seria por esse mecanismo de tethering. Poderia ser por outro mecanismo, ou por aumento da pressão intraventricular, ou por uma alteração própria da válvula mitral. Agora, o tethering, vejam aqui, essas imagens que eu preparei aqui, vamos esperar o começo, ele é bastante característico, porque você vê que os folhetos da válvula mitral, eles realmente deslizam um sobre o outro. E no momento que ele desliza, a válvula mitral reflui. Ela provoca esse refluxo. E esse refluxo, inclusive, ele apresenta uma direção variável. Vejam aqui o tethering do folheto posterior em cima do folheto anterior, na hora que ele se desloca. E aí o Dr. Jair hoje me chamou a atenção sobre uma exceção nesses casos, que é o momento, nos casos em que há hipertrofia septal assimétrica obstrutiva, e ambos os folhetos, tanto o anterior como o posterior, eles se deslocam juntos na direção do septo interventricular. Aí poderia não haver insuficiência mitral, certo? Seria uma condição no qual. Mas, para esse tipo de mecanismo, sim. Eu acho que apenas nessa forma assimétrica obstrutiva que ocorre esse tipo de insuficiência mitral por esse mecanismo. Vou passar a palavra agora para o Dr. Dejair Grindeiro para responder a próxima pergunta. Dejair. Essa é uma pergunta que foi feita hoje, e eu vou tentar resumir, porque está muito extenso. Mas a dificuldade que a colega demonstra é aonde medir, fazer a medida da espessura do septo da parede. E ela tem razão, porque às vezes, como ela diz, existe um espessamento maior, um pouco mais junto do músculo papilar, existe um pouco espessamento maior do septo, na porção mais basal, junto com na junção do septo com a aorta, de forma que essa dificuldade realmente existe. Mas, como foi bem lembrado, você tem razão. Mas antes de fazer as medidas, o que eu costumo fazer é fazer uma visão geral, global do ventrículo esquerdo para caracterizar os padrões geométricos.
Então, a gente faz um corte parasternal, longitudinal, transversal, apical, 4 camas, 2 camas e eixo longo. Eu não gosto muito do termo 3 camas, porque a aorta não é câmara. Castilho brinca comigo às vezes. Para uma visão geral de se verificar se há algum espessamento localizado. Se não há espessamento localizado, fazemos as medidas no corte parasternal longitudinal entre a extremidade do folheto da mitral e o músculo papilar. É nesse ponto que deve ser feita a medida. E, se for possível, fazer com o modo M, se ele estiver bem alinhado, melhor. Se não, a gente faz de rotina com eco bidimensional. As limitações são inerentes à resolução do aparelho ou da inclinação, angulação do feixe do ultrassom no modo M. Eu acho que é isso, doutora. Não tem muito o que acrescentar. De qualquer forma, muito obrigado pela pergunta. Foi importante no dia a dia. Passo, então, a palavra para o doutor Castilho. E essa foi a minha última pergunta aqui que nos foi enviada. No mais, se o doutor Castilho achar que seja conveniente, nós ficamos online para responder perguntas ao vivo. Castilho, por favor. Obrigado, Jair. Então, vamos continuar. Eu acho que também tem umas poucas perguntas aqui ainda. Deixa eu ver onde qual que é. Então, respondemos agora a pergunta da doutora Lorena. E o próximo é uma pergunta da doutora Gabriela, que ela fala sobre gradiente subaórtico concomitante com gradiente aórtico, ou seja, pacientes que têm uma estenose subaórtica associada a uma estenose aórtica. Até um tempo atrás, essa condição não se considerava uma associação muito frequente, não. A estenose subaórtica é uma entidade, a estenose aórtica tem outra etiologia diferente. Mas com o avanço da metodologia, principalmente percutânea, aórtica, a substituição aórtica percutânea, no qual se realiza cada vez mais exames ecocardiográficos em pacientes cada vez mais idosos, que apresentam alterações regionais do septo, hipertrofia septal, etc., tem aparecido já na prática clínica um certo número de casos dessa concomitância de hipertrofia obstrutiva com cardiomiopatia, cardiomiopatia obstrutiva com estenose aórtica valvar. Realmente pode acontecer, tanto é que em 2016 foi publicado um trabalho bastante interessante mostrando, né, como que avaliar e como que manejar esses pacientes do ponto de vista clínico e do ponto de vista intervencionista. Do ponto de vista prático, para nós detectarmos ou distinguirmos uma obstrução subaórtica de uma obstrução aórtica, é apenas dirigir o nosso feixe ultrassônico com Doppler contínuo na direção da via de saída, se afastando da aorta para detectar o fluxo subaórtico e depois medir ao longo da aorta para detectar o fluxo aórtico, quer seja pela região apical, 3 câmaras, ou apical longitudinal, 3 câmaras, de Jair não gosta, né? Eu também acho que não gosto muito mesmo. Eu acho que não gosto mesmo também muito. A aorta não é câmara, né, Zé? Apical longitudinal, tá? Ou sinal também pela região supraesternal. Também outra, ou pela paraesternal direita, de maneira a demonstrar a estenose aórtica. Do ponto de vista técnico, é só se virar, dar um jeito para você tentar não pegar os dois fluxos simultaneamente. E se pegar o fluxo simultaneamente, assim como ocorre quando você tem insuficiência mitral, que pega junto com o fluxo da hipertrofia septal, você diferencia os dois porque há uma superposição de fluxos. O fluxo da hipertrofia septal ele é sempre de pico tardio e o fluxo aórtico sempre vai ser aquele de pico mais arredondado. Não é muito difícil de distinguir. Mas realmente esse trabalho aqui que eu pesquisei, ele é bastante interessante. Ele coloca duas condições bem interessantes. Um paciente, por exemplo, que ele tinha uma estenose subaórtica subdiagnosticada antes de um procedimento de TAVI, e que e uma estenose aórtica importante, valvar, que foi operado, já foi substituído por uma prótese percutânea. Depois dessa prótese percutânea, se manifestou uma
hipertrofia, uma obstrução dinâmica subaórtica de grau importante, como nós vemos aqui, com um gradiente quase de 5 metros por segundo, de 100 milímetros de mercúrio em repouso. O que aconteceu? Quando se eliminó a barreira que havia na aorta, ou seja, quando se diminuiu a pós-carga, o ventrículo não conseguiu se adaptar a essa mudança e a obstrução dinâmica se manifestou de forma mais evidente. Isso pode acontecer. Por isso que eles recomendam, nesse tipo de paciente, sempre pesquisar muito detalhadamente a via de saída do ventrículo esquerdo, para não subestimar essas obstruções dinâmicas subaórticas. A outra condição que ele mostra no seu trabalho, que eu achei muito interessante, é esse aqui. É o contrário, um paciente que tinha uma hipertrofia septal assimétrica obstrutiva de grau importante, com um alto gradiente aqui, de mais de 70 milímetros de mercúrio, 69 milímetros de mercúrio, e foi submetido, e uma estenose aórtica, e foi submetido a uma ablação por alcoolização do septo, ou seja, um tratamento dessa estenose subaórtica. 4 anos depois, ele desenvolveu uma estenose aórtica de grau importante, com um grande gradiente também aórtico, um gradiente superior a 100 milímetros de mercúrio de máximo, mas de 62,5 milímetros de mercúrio de médio. Também, então, provavelmente, a importância da estenose subaórtica ocultou um pouco o grau da estenose aórtica que foi se manifestando posteriormente. Ele voltou 4 anos depois com uma estenose aórtica importante. Então, eu acho que sim, que pode haver essa concomitância, não é muito frequente, bastante raro, mas do ponto de vista técnico, de você detectar o fluxo da via de saída da aorta, não tem grandes dificuldades. O importante, quando você pega um paciente desse, é analisar com todo detalhe cada um dos elementos, aórtico e subaórtico. Eu tenho mais uma pergunta, viu, de Jair, que eu vou responder. Eu acho Fica à vontade. Que é a última. Fica à vontade. Uma pergunta bastante interessante, intrigante. Ele pergunta se nós temos alguma experiência com tratamento de obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo com MitraClip. Eu consultei o nosso mestre em MitraClip, que é o Dr. Eugênio, que ele vai falar semana que vem, inclusive, sobre isso. E a todos os efeitos, o MitraClip é a estenose subaórtica hipertrófica idiopática, uma contraindicação para o MitraClip. Mas tem algumas exceções. E aí, indagando aqui, na verdade, para mim, não tenho nenhuma experiência, né, doutor Ricardo? Mas fui indagar aqui na internet e veja que tem vários trabalhos mostrando a utilização do MitraClip para pacientes com hipertrofia obstrutiva subaórtica. Tem um trabalho aqui que foi publicado agora em 2017, do grupo de Los Angeles, do Cedars-Sinai, um centro muito importante lá nos Estados Unidos. Existe com um bom resultado, segundo eles têm 9 casos, 9 pacientes tratados com MitraClip para diminuir com diminuição efetiva no pós-procedimento imediato desse gradiente subaórtico. Existem outros trabalhos, aqui tem um trabalho do grupo de Hamburgo, na Alemanha, publicado bem faz tempo, em 2014, mostrando o MitraClip também como uma estratégia nova para o tratamento para o movimento anterior sistólico mitral, na cardiomiopatia obstrutiva. Ele mostra um relato de caso, na verdade, mas bem sucedido, segundo eles. E tem mais um trabalho, entre outros, tem vários trabalhos já publicados, tem outro trabalho aqui com uma experiência de 94 pacientes com reparo percutâneo mitral por MitraClip nas cardiomiopatias hipertróficas. Esse é um trabalho que é um resumo, na verdade, não é um abstract, não é um trabalho completo e, portanto, eu não tenho os dados com relação aos gradientes desses pacientes, a diminuição desses gradientes de forma numérica. Mas, segundo eles, em todos os 94 pacientes, com um follow-up de 2 anos, eles tiveram um grande sucesso no tratamento da obstrução dinâmica da via de saída, utilizando o MitraClip. Mas eu deixo aberto aqui para o Dr. Eugênio na próxima semana, na nossa semana
da insuficiência mitral, que ele irá falar na quinta-feira que vem, daqui a uma semana, sobre a mitraclip, ele esclarecer melhor a gente sobre esses aspectos novos, essas novas linhas de tratamento da cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica, que na verdade ela tem tratamento, mas nenhum deles é totalmente satisfatório. Nem sequer o tratamento cirúrgico, a miectomia é satisfatória, tratamento com ablação septal, com alcoolização das septais também, porque ele pode provocar um grande infarto anteroseptal nesses pacientes. Enfim, a colocação de marca-passo também não é muito satisfatório, o tratamento clínico também não. Então, tudo que vier de novo para esse tipo de tratamento e que tenha real resultado vai ser bem-vindo. Eu acho que dessa maneira nós concluímos aqui as nossas perguntas. Eu gostaria... Tem mais perguntas aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu, Dejair? Ok. Tem uma pergunta do Dr. Maurício aqui, que me chegou aqui pelo celular, comentar... é com você esse aí. Eu Diga. posso te passar a pergunta? Ele diz aqui, gostaria que o professor comentasse o papel da indexação da massa do ventrículo pela altura elevado a 2,7. E se não seria mais útil nos pacientes obesos, uma vez que apresentam superfície corporal muito grande. Essas medidas em relação à altura realmente é um problema, porque tem vários trabalhos, um que eleva a 2,7, outro que eleva o diâmetro, o peso ao quadrado, outro que eleva o peso a 1,7. Então, é muito variável os resultados. O que eu faço na prática, que é o que eu faço na prática, eu verifico para aquela altura do indivíduo, qual seria o peso ideal para ele, pela fórmula da tabelinha da superfície corpórea. Por exemplo, se tu tem 1,70 m, mas tem lá 120 quilos, eu vejo que 1,70 m, o peso ideal para ele seria mais ou menos em torno de 75. E vou lá, coloco lá na tabelinha e verifico qual seria o índice ideal para ele, o índice de massa, o índice de superfície corpórea para ele. E aí eu vou ter uma ideia bastante aproximada se aquela massa está aumentada ou não. É isso que eu faço na prática, porque realmente aquelas medidas que são feitas pelo peso elevando ao quadrado, ou 1,7 ou 2,7, são muito variáveis. É isso que eu tenho que responder. Mas é muito importante a sua pergunta. Posso acrescentar uma coisa aí, Jair? Aí tem um trabalho que nós fizemos agora recentemente, que enviamos lá para o Euroeco de 2019, sobre atletas. Nós estudamos 149 atletas profissionais do sexo feminino, que apresentam uma característica bem interessante. São altas e magras, portanto, elas têm uma superfície corpórea muito pequena. E quando nós indexamos para a superfície corpórea o volume ventricular diastólico dessas meninas, estavam todas aumentadas. E, na verdade, não deveria estar aumentado, né? Embora sejam atletas, e nos atletas haja uma dilatação da cavidade, mas as paredes eram absolutamente normais, as dimensões eram normais, havia uma desproporção entre esse volume ventricular e essa superfície corporal, provavelmente devido a essa característica biotípica das meninas. Assim que é o caso contrário dos obesos, né? Seria o outro extremo dos obesos. Então, nós tiramos uma solução, nós utilizamos o Z-score, aquele que se usa para crianças. Quando nós utilizamos Z-score, colocamos peso e altura, sexo, elas ficaram exatamente na faixa normal de volume ventricular esquerdo. Então, isso de indexar para a superfície corporal vale para uma média assim, bem normal de paciente. Não serve para os dois extremos da curva de Gauss. Não serve nem para os muito magros, nem para os muito gordos. Eu acho que isso aí é um tema que ainda merece maior estudo, realmente. O que eu faço na prática, para ficar bem claro, eu calculo a superfície corpórea do indivíduo e vejo qual seria pela altura do indivíduo,
eu calculo qual seria o peso ideal dele, e aí eu vou ter a superfície corpórea desse paciente Ideal. com o peso ideal. E aí eu vejo se tem hipertrofia ou não. É isso que eu faço na prática. Tá ótimo. Tem mais uma pergunta para você, Jair, aqui, que chegou pela internet. Da doutora Sandra. Sim. Ela diz o seguinte: qual o ponto de corte para se dizer que é hipertrofia convertida e miocardiopatia hipertrófica? Convertida deve ser... Eu precisaria saber esse termo, hipertrofia convertida, eu realmente desconheço. O que é que significa? Você pode explicar para mim, Castilho? Eu não, porque aí vamos pedir para a doutora Sandra mandar aí uma mensaginha para nós para dizer. Tá? E tem mais uma para você, enquanto ela manda aqui a mensagem para nós. Eu estou interpretando essa hipertrofia convertida como sendo um remodelamento concêntrico, né? Pode ser que seja, certo? Mas eu não sei. Esse termo não, eu não conheço. Ela fala hipertrofia concêntrica. Miocardiopatia hipertrófica, hipertrofia concêntrica. Seria o quê? Qual é a pergunta exatamente? Qual é o ponto de corte para dizer que é hipertrofia? Deve ser concêntrica e miocardiopatia hipertrófica. Agora sim. Agora entendi. Agora eu entendi, mas... Eu acho que hipertrofia concêntrica, alteração do índice de massa e espessura relativa acima dos valores normais. Essa é uma hipertrofia concêntrica. Uma cardiomiopatia hipertrófica, daquelas genéticas, não tem um valor de corte, mas a gente considera que espessura de paredes acima de 17 milímetros já fazem altamente suspeitar que essa cardiomiopatia seja genética, seja de origem genética. Raramente as adquiridas, né, por hipertensão, mesmo por estenose aórtica, chegam a essa espessura tão grande de septo e parede. Esse é o conceito que eu uso, embora não exista um valor de corte adequado, né? Uns falam de 17 milímetros, outros falam 20 milímetros, né? Tem várias opiniões. O Castilho, posso complementar? Claro. Olha, eu acho que não existe esse ponto de corte, não. Se é maior ou menor, esse ponto de corte, a espessura relativa, não existe para distinguir o que é hipertrofia concêntrica do que é cardiomiopatia hipertrófica. Até porque a cardiomiopatia hipertrófica, embora não seja mais frequente, ela pode ser simétrica também. E como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Eu acho que isso não tem muito sentido, é a minha opinião. Tem mais uma pergunta para você, Jair. Agora, te acharam bonito aí, viu, rapaz? Está mandando pergunta para você agora. Só. A doutora Isabela está perguntando se você pode falar um pouco sobre as principais diferenças no diagnóstico diferencial entre uma hipertrofia ventricular esquerda concêntrica importante e uma hipertrófica simétrica. Hipertrófica simétrica? Assim que está escrito aqui. Eu acho que cai mais ou menos na mesma explicação que nós demos agora, né? Uma coisa, olha, o que vai, vou ser bem claro, o que vai dizer ou especificar a gravidade, o grau de hipertrofia, a intensidade da hipertrofia é o índice de massa. Isso, sem dúvida. Se o índice de massa está muito alto, por exemplo, se tiver, um valor acima de 100 e pouco, 160 e pouco, salvo engano, para os homens e para as mulheres. 140 e alguma coisa. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, deixa eu ver se eu tenho isso aqui anotado, que eu lhe digo agora. Acima de 148 gramas por metro quadrado para os homens e 121 gramas por metro quadrado para as mulheres é considerado como uma hipertrofia de grau importante. Então, o que define é o índice de massa é que vai definir a intensidade da hipertrofia. Espessura relativa é apenas para caracterizar septo-parede. Aí a relação septo-parede. Se a relação septo-parede for menor que 1,3, é simétrica. Se ele for maior que 1,3, seria assimétrica. Hipertrofia assimétrica. Assimétrica, exato.
Seria já uma hipertrofia relação maior assimétrica, que que ele chama. 1,3. Porque não somente no septo. Você pode ter Sim, hipertrofia localizada mas na nesse parede caso, posterior, na parede lateral. agora, veja bem, se você tiver uma hipertrofia localizada e o índice de massa não estiver aumentado, chama-se remodelamento Modelamento. excêntrico. Isso. Oh, desculpe, Concêntrico. remodelamento concêntrico. Concêntrico. Agora, se tiver o índice de massa aumentado, aí chama-se, então, hipertrofia concêntrica. Certo. Forma simétrica ou não. Simétrica ou não, independentemente de como simetria é está dada pela relação entre as paredes. a relação entre as paredes. Então, Dejair, eu acho que tem mais alguma pergunta, pessoal? Que a nossa produção fala que não tem outras perguntas, então eu quero agradecer a presença de todos vocês. Espero que essa nossa primeira jornada tenha sido bastante interessante para vocês, para nós foi bastante interessante, uma experiência e tanto muito boa. E a próxima semana nós vamos ter um tema palpitante, que é a insuficiência mitral. Insuficiência mitral, nós sabemos que é um tema altamente polêmico. Nós vamos abordar a classificação, o Dr. Dejair vai falar sobre os principais aspectos da insuficiência mitral, no seu ponto de vista de classificação, quantificação, etc. Eu vou abordar a parte especial, aqueles casos especiais, como você vai utilizar a velocidade, o fluxo de convergência, como você vai utilizar as equações necessárias para a avaliação do refluxo mitral, como vai calcular o volume regurgitante, a vena contracta, a área regurgitante efetiva, etc. E vamos falar também sobre a insuficiência mitral em casos especiais, como, por exemplo, no prolapso mitral, no qual o refluxo não é holosistólico, ele é mesotelesistólico e requer algum manejo especial para você quantificar. E na quinta-feira, o professor Eugênio Albuquerque, que é o mestre do nosso MitraClip, ele vai falar exatamente das indicações, contraindicações e seleção de pacientes para a colocação de MitraClip, que está em alta, ela está com uma grande experiência, não somente aqui em Pernambuco, sino no Brasil inteiro, e eu acho que vai ser bastante interessante esse tema, que vai começar então pontualmente às 20h30 da próxima terça-feira, e vai ser na terça, na quarta e na quinta-feira. E não esqueça que ainda nós vamos ter uma semana da doença coronária, e na última semana do mês vamos ter uma semana do tromboembolismo. Então, doutor Jair, se quiser falar alguma coisa, eu encerro por aqui a minha parte e deixo com o doutor Jair para dar as palavras finais. Ok, eu agradeço então a participação de todos, foi muito interessante. Eu costumo dizer que a gente aprende mais quando está ensinando, porque vem dúvidas tão grandes e tão significativas como vocês veem também quando estão aprendendo. Então, ensinando, a gente aprende muito. Cada vez que a gente sabe mais, cada vez a gente verifica que sabe menos. Então, um grande abraço a todos, uma boa noite.